vou reler texto que nós lemos na semana passada, porque eu comecei a compartilhar sobre o perfil da liderança na igreja. Filipenses capítulo 2, de 19 a 30, e o tempo não foi suficiente para que eu compartilhasse toda a mensagem, e aí hoje nós vamos continuar da onde paramos. Filipenses capítulo 2, de 19 a 30, a palavra de Deus diz assim: Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo das vossas notícias. Porque nenhum outro tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas sabeis que provas deu ele de si, que como filho ao Pai serviu comigo a favor do Evangelho. A esse, pois, espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades, porquanto ele tinha saudade de vós todos, e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente, pois de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lhe enviei com mais urgência, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende em honra a homens tais como ele, porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Os irmãos podem estar assentados. Começamos na semana passada, na quarta-feira, a compartilhar sobre esse texto, sobre o perfil da liderança na igreja, e nós falamos que a igreja é a esperança do mundo, seu futuro está nas mãos dos seus líderes, palavras do Bill Hybels. Começamos a compartilhar a respeito do apóstolo Paulo. Paulo foi um pai responsável, e aí, na condição de um pai responsável, Paulo age como um pai em algumas questões importantes, Na preocupação pelo bem-estar espiritual dos filipenses, verso de número 19, o apóstolo Paulo falou a respeito disso. Paulo agiu como pai na afeição que havia em seu coração, verso de número 19, ele falou também a respeito disso. Ele agiu como pai pela prontidão em socorrer os filipenses em suas necessidades, verso 19, depois também o verso de número 28, ele falou a respeito disso. Ele agiu como pai no prazer do contato pessoal, e aí no verso 23 e 24 eu falei sobre proximidade, a importância da proximidade no desenvolvimento do ministério do apóstolo Paulo, e por último, na escolha dos obreiros melhor qualificados. Aí a gente viu os versos 19, 20 e 25. E depois eu disse que ele agiu como pai no amor pelos seus obreiros, versos 20 e depois o verso de número 27. Depois a gente vai pensar em Timóteo. Se o apóstolo Paulo, nesse texto, é apresentado como alguém que age na condição de pai, e aí eu queria lembrar que no domingo de manhã eu vou falar um pouco sobre isso. Domingo de manhã eu vou falar sobre
as relações de paternidade que Paulo desenvolveu com algumas pessoas no Novo Testamento: Timóteo, Tito e Onésimo, pessoas que Paulo trata especificamente como filhos na fé, né? Na carta de Paulo a Timóteo, ele vai chamar de Timóteo de filho. Na carta que ele escreveu a Tito, ele vai chamar Tito de filho na fé. E depois, na carta a Filemon, ele vai tratar Onésimo como um filho que gerei nas minhas prisões. Então, no domingo de manhã, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa ação paternal de Paulo na relação com aquelas pessoas que ele ganhava para Cristo, né? Então, hoje na quarta-feira passada, nós falamos sobre esta ação paternal de Paulo, né? E a carta aos Filipenses, ele vai mostrar esse seu cuidado paternal, esse cuidado na maneira de lidar como se eles fossem seus filhos amados. Timóteo agora é apresentado como um servo abnegado. Timóteo é um pastor jovem. Paulo, ele é um pastor já experimentado nesse momento da sua vida. Timóteo estava ainda no início do seu processo ministerial, e nós encontramos Timóteo sendo apresentado aqui por Paulo como um servo que está sempre pronto para desempenhar as suas funções. Na sua vida e no exercício do seu ministério, Timóteo demonstra ser um servo fiel e disponível. Acho que talvez aqui esteja uma das características muito importantes que nós precisamos aprender com Timóteo: estarmos sempre prontos, disponíveis para servir. Lembrando das expressões desse texto, então, eu queria pontuar algumas coisas importantes. Primeiro, Timóteo era um servo abnegado porque estava pronto para ser enviado em missão. Olha o que está escrito no verso 19. Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo das vossas notícias. Lá estava Timóteo, junto com Paulo em Roma, servindo ao seu pai espiritual, enquanto Paulo estava preso. Timóteo estava ali do seu lado, e agora ele precisa que Timóteo se desloque para a cidade de Filipos para cuidar da igreja que estava lá. Isso conta que Paulo podia contar com Timóteo tanto em suas prisões, como podia contar com Timóteo em suas missões. Então, Timóteo se mostra abnegado na medida em que ele está disponível tanto para vir quanto para ir. Em segundo lugar, Timóteo era um servo abnegado porque possuía um grande espírito de abnegação. Verso 20 e 21 diz assim: porque nenhum outro tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Talvez aqui o apóstolo Paulo esteja, de alguma maneira, falando do perigo de nós dividirmos os nossos interesses. E de uma certa forma, o apóstolo Paulo faz uma denúncia, quando ele diz assim: pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Em outras palavras, a principal razão pela qual o apóstolo Paulo estava enviando Timóteo é porque ele tinha certeza
que o interesse do coração de Timóteo era com o bem-estar da igreja. E ele diz assim: que sinceramente cuide dos vossos interesses. Não eram os interesses de Paulo, não eram os interesses de Timóteo que estavam agora em avaliação, mas quais eram os interesses da igreja, o bem-estar da igreja. Sua vida contrastava com a vida pelo que a gente lê no texto, a vida de Timóteo contrastava com a vida de outros obreiros que colocavam os interesses pessoais acima do bem-estar espiritual da igreja. O interesse da igreja é identificado como o interesse de Cristo. Talvez essa seja uma passagem, um texto muito revelador, porque se existe uma coisa que nós precisamos nos perguntar, é se nós estamos envolvidos no reino pelos nossos interesses pessoais ou pelos interesses da causa do Mestre. Por exemplo, qual é o nosso interesse de estar numa quarta-feira na igreja? É o interesse de Cristo. É o interesse das coisas espirituais. Alguns irmãos estão aqui que vieram direto do trabalho, outros vieram direto da escola, não levando em consideração, quem sabe, o cansaço físico, mas movidos pelo interesse das coisas espirituais, pelo interesse do crescimento espiritual, pelo interesse de Cristo. E são esses os interesses que devem permear o nosso coração e mobilizar-nos em nossas causas. E aí o apóstolo Paulo, ele recomenda a Timóteo, dizendo para a igreja de Filipos: olha, recebei a Timóteo, porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu estou enviando para vocês o que eu tenho de melhor. Eu não conheço ninguém que tenha o mesmo sentimento que ele tem, o mesmo desejo do bem-estar da igreja de Filipos como Timóteo. Então, eu estou enviando o melhor que eu tenho. Em terceiro lugar, Timóteo tinha um histórico de serviço ao Evangelho caracterizado por uma submissão filial ao seu líder. Verso de número 22, olha o que o apóstolo Paulo escreve sobre Timóteo: mas sabeis que provas deu ele de si, que, como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. Outra grande característica de Timóteo era o seu caráter aprovado. Ele tinha um caráter aprovado. O fato dele viver o Evangelho e o fato dele se envolver com tanta intensidade na pregação do Evangelho junto com Paulo e viverem juntos em todo aquele processo de plantação de igreja, certamente tiveram a oportunidade de experimentar inúmeras situações. E o apóstolo Paulo dá testemunho de Timóteo dizendo assim: mas sabeis que provas deu ele de si. Isto é, não foram apenas discursos, não foram apenas palavras,
mas Timóteo deu provas de si mesmo. A gente só conhece uma pessoa na medida em que a gente vive um longo tempo juntos. Conhecer caráter, conhecer as pessoas na sua intimidade, isso só acontece quando a gente tem um longo tempo junto. O apóstolo Paulo estava recomendando Timóteo, dizendo: olha, ele não só fala, ele deu provas de si mesmo. Meyer, escrevendo sobre essa realidade de Timóteo, ele diz assim: oxalá que percebamos o momento oportuno, quando uma alma está para desfalecer, quando a esperança está por desvanecer, quando desmaiam coração e espírito. É aí que a gente vê que provas deu de si mesmo. Timóteo, então, é recomendado pelo apóstolo Paulo como esse servo, e ele dá as credenciais necessárias para que Timóteo fosse recebido pela igreja de Filipos. O terceiro personagem desse texto chama-se Epafrodito, que é descrito como apóstolo Paulo como um companheiro de lutas. O nome Epafrodito significa digno de ser amado. Na quarta-feira passada, quando eu mencionei o nome de Epafrodito como sugestão, para que alguém colocasse o nome no filho, muita gente não gostou do nome Epafrodito para colocar no filho, mas eu disse que eu ia dizer o significado do nome. O significado é bonito, digno de ser amado, o significado é bonito. O nome talvez não tenha assim uma sonoridade assim tão interessante, mas se alguém gostar, já vai colocar o nome sabendo o significado, digno de ser amado. Eu fico imaginando, o esposo acariciando a barriga da esposa, dizendo: oh, meu filhinho, é digno de ser amado, e depois coloca o nome lá, Epafrodito. De Epafrodito, o apóstolo Paulo também vai fazer algumas declarações muito importantes. Verso de número 31, Paulo vai dizer assim: julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Olha quantas informações importantes, significativas, que o apóstolo Paulo faz a respeito de Epafrodito. Em primeiro lugar, ele é chamado de irmão, meu irmão. O apóstolo Paulo estava enviando junto com Timóteo a Epafrodito e dizendo: olha, Timóteo tem todas essas características ministeriais, todas essas características que o recomenda para ajudá-los. Junto com ele, eu estou enviando alguém que nasceu de novo, um homem regenerado, transformado pelo poder do Evangelho, um obreiro que tem manifestado de maneira inequívoca os frutos da sua salvação. Irmão. Houve uma época que nós tratávamos com muito mais frequência uns aos outros de irmão. Irmão fulano, irmã cicrana.
Mas eu não sei, nos últimos tempos isso foi caindo em desuso na igreja. Mas a palavra de Deus continua nos colocando nessa condição de sermos irmãos. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 19, diz que nós somos membros da família de Deus. E nesse contexto de família, somos irmãos. Paulo, a primeira declaração que ele faz a respeito de Epafrodito é que é meu irmão. Numa atitude de dizer da confiança que ele tem na regeneração que Deus fez na vida desse homem. Meu irmão. Segundo, é chamado também de cooperador. Alguém que estava pronto a ajudar. Alguém que estava pronto a carregar o piano. Disse que na igreja nós temos 3 tipos de pessoas: aqueles que puxam a carroça, aqueles que ficam em cima da carroça e aqueles que puxam a carroça freando a carroça. Quando Paulo diz que Epafrodito era cooperador, em que posição que ele estava identificando Epafrodito? Aquele que estava puxando a carroça, aquele que estava ajudando, aquele que estava empenhado em ver o desenvolvimento do reino. Na igreja nós temos cooperadores, pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, pessoas que estão sempre prontas a fazer alguma coisa para contribuir para o desenvolvimento do reino, pessoas que estão sempre dispostas a procurar alguma coisa para fazer, na expectativa de usar os seus dons e talentos para atender às demandas do reino. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. E nós precisamos buscar oportunidades para servir. E a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Então Paulo fala de Epafrodito como seu cooperador. Terceiro lugar, ele é chamado também de companheiro de lutas. Julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro de lutas. Alguém que se colocava junto com o apóstolo Paulo nas trincheiras das lutas que envolviam a pregação do Evangelho. Como se fosse um soldado, alguém que estava pronto para lutar a favor. O obreiro deve ser também um guerreiro, já que na obra do Evangelho há que se combater muitos inimigos, diz Hendrickson. Então Epafrodito é reconhecido como alguém que estava ali para lutar a favor do Evangelho, meu companheiro de lutas. São muitas as lutas do Evangelho: a luta da pregação, a luta do aconselhamento, a luta a favor das famílias, a luta contra as drogas, a luta contra a inversão dos valores que envolvem a própria igreja. Nesse momento que nós estamos vivendo na história recente da igreja brasileira, a gente está lutando com uma intensidade muito grande para poder manter a igreja nos caminhos da palavra.
E os irmãos não podem imaginar que luta que é a gente escolher ser uma igreja da palavra de Deus, escolher ser uma igreja da Bíblia, não nos permitirmos a modismos, não nos permitirmos a fazer as coisas só porque todo mundo está fazendo, a cantar só porque todo mundo está cantando, a permitir só porque todo mundo está permitindo. Nesse momento da igreja começa a crescer muito, especialmente dentro da nossa história da igreja brasileira, começa a crescer muito o discurso de que ou a gente volta para as verdades originais da palavra de Deus, ou a igreja vai se desviar por completo. Isso, meus irmãos, significa uma luta constante. Eu louvo a Deus porque existem companheiros. A gente não está lutando sozinho, porque ninguém aguentaria. Assim como Paulo tinha em Epafrodito um companheiro de lutas, eu louvo a Deus porque existem muitos companheiros nessa luta. Na igreja nós temos muitos companheiros, pessoas que estão lutando com a gente, pessoas que estão entendendo a intensidade dessa luta e que se juntam a nós na compreensão de que não dá para ficar se deixando levar com facilidade. Do ponto de vista ministerial, eu tenho muitos companheiros que não estão aceitando esse modelo de evangelho sem Cristo, sem cruz, sem sacrifício e sem verdade. Então Paulo fala de Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas. Em quarto lugar, Epafrodito também é identificado como o enviado da igreja a fim de auxiliar o apóstolo Paulo em suas necessidades no campo missionário. No finalzinho do verso 25, Paulo vai dizer assim: e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Então, na verdade, a origem de Epafrodito era a própria igreja de Filipos. Ele havia sido enviado pela igreja de Filipos com as ofertas, que o apóstolo Paulo vai se referir a elas no capítulo 4, quando ele vai agradecer, porque eles mandaram ofertas para sustentar o apóstolo Paulo lá em suas necessidades. Então aqui Paulo vai mencionar esse fato: vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Deus, ele se utiliza de instrumentos de socorro. No caso aqui, havia necessidades financeiras que a igreja de Filipos tinha enviado para suprir a carência que o apóstolo Paulo estava passando. Mas não são apenas necessidades financeiras que o obreiro passa no campo. Às vezes, é uma palavra, um encorajamento, um abraço. E o fato é que Epafrodito é identificado pelo apóstolo Paulo como alguém enviado pela igreja de Filipos. Ele estava devolvendo Epafrodito, mas ele havia sido enviado pela igreja de Filipos para suprir
as necessidades do apóstolo Paulo. A palavra mensageiro aqui significa aquele que foi enviado oficialmente. Em quinto lugar, Epafrodito era considerado um soldado cheio de afeições santas pela igreja. No verso 26 diz assim: porquanto ele tinha saudade de vós e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente. A notícia da enfermidade de Epafrodito chegou à igreja de Filipos. E o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou enviando Epafrodito de volta porque ele está aqui tenso, preocupado, porque vocês ouviram a respeito da sua enfermidade, e agora eu quero enviá-los para confortar com a presença dele, agora saudável. A presença de Epafrodito vai socorrer as suas necessidades. Em sexto lugar, Epafrodito é identificado como um obreiro que manifestava um amor sacrificial pela igreja. Versos 29 e 30 diz assim: recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende em honra a homens tais como ele, porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Que descrição fantástica que o apóstolo Paulo faz a respeito de Epafrodito e da maneira como a igreja deveria recebê-lo. Primeiro, eles deveriam recebê-lo no Senhor. Segundo, eles deveriam recebê-lo com gozo. Deveriam recebê-lo com alegria. Terceiro, eles deveriam recebê-lo com honra. No Senhor, com alegria e com honra. Esse homem estaria voltando. Eu não sei exatamente o que deveria fazer a igreja de Filipos para recebê-lo daquele jeito. Recentemente, há alguns dias atrás, eu recebi a triste notícia do falecimento do pastor Oliveira de Araújo. O pastor Oliveira de Araújo foi secretário executivo da Junta de Missões Nacionais durante muitos anos, era pastor da primeira Igreja Batista de Vitória e teve um problema pulmonar e vem enfrentando uma série de lutas durante muitos anos, os últimos anos, e semana passada ele faleceu. E aí, por conta da morte do pastor Oliveira, a Igreja de Vitória fez alguns vídeos de homenagem, né, reconhecendo a memória do pastor Oliveira, a importância da vida preciosa do pastor Oliveira naquela comunidade e tal. E aí eu comecei a assistir alguns dos vídeos que eles colocaram como um playlist de coisas importantes que aconteceram na vida do pastor Oliveira. E eu fiquei surpreso assistindo um documentário produzido pela igreja, narrando a chegada do pastor Oliveira lá naquela igreja. O dia que ele, a irmã Alzira e os filhos chegaram em Vitória. Foi lindo. A igreja se reuniu no aeroporto para receber a família pastoral. Fizeram uma festa. Fizeram uma carreata do aeroporto até a primeira Igreja Batista de Vitória.
E aí entraram todos ao santuário e fizeram um culto de gratidão a Deus pela chegada do novo pastor na cidade. Um momento lindo. E aí eu estava lembrando dessas expressões do apóstolo Paulo: receba-o no Senhor, receba-o com alegria, receba-o com honra. E sabe, queridos, uma coisa que me causa um certo desconforto é quando alguém faz alguma coisa para honrar o pastor e alguém chama de puxa-saco, na tentativa de cortar a possibilidade de honrarem o pastor. Vez por outra, assim, na brincadeira, eu ouço essas expressões. Chegou com um presente, pastor, puxa saco. Chegou o dia do pastor, deu presente para o pastor, puxa saco. Queridos, receba-o no Senhor, com alegria e com honra. É recomendação bíblica. E deve ser feito com generosidade, espontaneidade e voluntariedade. Que descrição bonita. Quando o apóstolo Paulo diz: eu estou mandando os melhores para vocês. Eu estou mandando Timóteo e Epafrodito. Olha as credenciais. Mas ao mesmo tempo, ele diz assim: agora façam a parte de vocês. Receba-os com alegria. Receba-os no Senhor. E honre essa gente de Deus, porque estão dando a vida pelo bem-estar de vocês. Isso se chama reciprocidade. Isso se chama mutualidade. Naquilo que se recebe e naquilo que se oferece. Para que vocês se sintam abençoados por Timóteo e por Epafrodito. E para que Timóteo e Epafrodito se sintam abençoados por vocês. Porque no reino de Deus não pode ser nada de maneira unilateral. Tem que haver reciprocidade. Daqui para lá e de lá para cá. Igreja e aqueles que estão servindo ao Senhor da igreja. Que bela descrição que o apóstolo Paulo faz dessa relação, não é? Uma relação de amor, de entrega, um reino de amor, o amor dos obreiros pela igreja, o amor da igreja pelos obreiros, o amor de Cristo pela igreja, o amor do Pai pelos servos, o amor dos servos pelo Pai, daqueles que dão a vida e se entregam intensamente para servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser qualificados como os crentes de Filipos, como Timóteo, Paulo e Epafrodito, e a gente possa desenvolver uma relação de amor e de comprometimento como Igreja de Jesus. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque Paulo, Timóteo e Epafrodito se constituem, ó Deus, em exemplos a serem seguidos. A igreja de Filipos, de igual modo, se constitui um exemplo a ser seguido, a partir das recomendações feitas pelo apóstolo Paulo. E nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor continue abençoando nossos relacionamentos, para que eles sejam feitos no Senhor, para que eles sejam desenvolvidos com alegria e para que saibamos honrar-nos mutuamente para a glória do nome de Jesus. Continue conosco, abençoando e cuidando da nossa vida e conduzindo-nos, ó Deus, para que sirvamos ao Senhor com singeleza de coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.